Obrigado mais uma vez por se juntarem a nós em mais um webinar da X3D. Desta vez o tema é tecnologia de fabrico aditivo de sintetização seletiva a laser, SLS, e tentando focar-me nas questões da produtividade e consistência. E baseando num modelo mais recente da 3D Systems, que é a SLS 380 e alguns aspectos relevantes, e os outros que constituem o workflow, porque de facto a integração dos diferentes aspectos é que contribui de facto para soluções de elevada performance. Nós estamos no edifício de Tecnia, entre Leiria e Marinha Grande, onde está situado o grupo EasyCom a que pertencemos, com soluções de fabrico aditivo e soluções de engenharia inversa também, com scanners 3D e software. No fabrico aditivo com a 3D Systems e com a Delta Wasp, nos scanners com a Shining 3D e no software com a Octon, que tem o software Geomagic Octon, que também pertence ao universo 3D Systems e está focada no software. Aproveito de lembrar que este ano a EMAF é no início de junho, não no final do ano. Para aqueles que há décadas já lá vão, não se esqueçam que vai ser numa época diferente e nós vamos estar lá na Expo Honor entre 31 de maio e 3 de junho, não no final do ano como é habitual. Então, a agenda para hoje é esta aqui que vos apresento, na sequência de mantendo uma estrutura semelhante ao que já usei quando falámos de SLA há um mês atrás. Que desafios é que a indústria coloca às soluções de fabrico aditivo e, portanto, que respostas é que as soluções têm que dar no que diz respeito ao workflow, aos componentes associados, porque muitas vezes é preciso alguma coisa para além da produção pura e dura das peças, mesmo que seja um processo simples, no caso do SLS, em que a impressora termina, retiramos as peças, limpamos e na verdade elas estão prontas para usar para uma grande esmagadora maioria de aplicações. Noutros casos podemos ter que fazer mais alguma coisa. Baseados na solução SLS 380, como tinha dito, depois falaremos em acessórios e pós-processamento, também nos materiais que têm um papel essencial. Tem tudo a ver com o material que eu preciso de usar para a minha peça, para a minha aplicação. E até toda a solução tem que estar preparada para dar a melhor resposta possível, com recurso ao software. Portanto, na verdade tocamos aqui os aspectos fundamentais: a impressora, equipamento, acessórios e pós-processamento, materiais e software. Eu sou Carlos Moreira, estou de produto, estou disponível para vocês neste website, neste e-mail, onde no website vocês conseguem encontrar todos os contactos para chegarem até nós e estamos sempre disponíveis para vos receber. É com todo o gosto que também recebemos todos os vossos pedidos e tentamos dar resposta a eles. Então, o desafio que a indústria coloca, na verdade, a produtividade aliada ao desempenho. Quanto mais depressa, melhor, mas com elevado desempenho, com elevada performance das peças, porque senão não faz sentido. Aqui resumo um pouco o que é que contribui para essa produtividade e performance. Esta solução, o que é que traz de novo? Controlo camada a camada, térmico, online e com reajuste camada a camada. Avalia termicamente a temperatura em toda a área da camada que vai ser centrizada, com mais de 100 mil pontos de leitura, e reage, ou seja, harmoniza a temperatura para um resultado ótimo da sinterização. Portanto, isto é feito camada a camada, online. Depois há um
elemento cada vez mais importante na solução, no workflow. MQC, Material Quality Control, é o dispositivo, é um equipamento que faz a gestão do pó, do consumível. Está ligado umbilicalmente à máquina e alimenta a máquina e recolhe o material que não foi utilizado, filtra-o e recombina com material novo. Todo o cuidado com que a solução é desenvolvida contribui para uma cada vez menor taxa de utilização de material novo. É necessária, mas quando existe material reciclado, ele usa-o em elevada percentagem, se bem que o software consegue aninhar e encher muito bem a cuba virtualmente. O software tem uma capacidade muito importante para otimizar e rentabilizar ao máximo o volume de construção da impressora. Com um laser de 100 watts arrefecido por Schiller para garantir uma estabilidade em todo o processo de construção. Depois, baseado no software, aqui duas alternativas, a terceira já explico, o 3D Sprint, mas também o 3D Expert para esta máquina especificamente, para o metal, e entretanto irá integrar outras tecnologias para outras máquinas também. O 3D Expert pode ser usado com outras máquinas de fabrico aditivo, não só da 3D Systems, e este tem inclusive ferramentas de CAD, portanto permite uma intervenção mais profunda que o 3D Sprint, embora este tenha algumas ferramentas básicas de que falaremos um bocadinho mais à frente. Então, falando da solução SLS 380 e o workflow, apresentamos aqui, reparam que os materiais não aparecem muito, mas requerem um capítulo à parte e iremos lá depois na altura própria. Então, o equipamento que está ao centro é o MQC, que pode gerir. Existem duas configurações diferentes, uma que só gera um equipamento, alimenta um equipamento, outra que alimenta até 4 equipamentos em simultâneo, para aumentar a produtividade até e permitir a escalabilidade da solução. Eu posso começar com uma SLS 380 e ir acrescentando até 4 com o mesmo sistema de alimentação e gestão automática do material. Portanto, como eu disse, o MQC está ligado umbilicalmente às máquinas, em permanente comunicação, fazendo a gestão integrada dos consumíveis. Baseado no 3D Sprint, que faz a validação de fecheiros, inclusivamente preparação e gestão do processo de fabrico. No fim, caso seja necessário, nós sabemos que o SLS em termos de acabamento superficial não é a melhor de todas as tecnologias, tem evoluído bastante, mas ainda não é. Temos o SLA, o Figure 4, o MJP, Multijet Printing, não fazer confusão, MJP Multijet Printing, com outras expressões idênticas, mas com equipamentos, com acessórios que estão focados especificamente no pós-processamento, de diferentes formas. Nós conseguimos um resultado final excelente, porque queremos um melhor acabamento, mas também porque podemos querer dar cor às peças. Na verdade, o material ainda, as cores têm fundamentalmente a ver com a distinção de materiais, mas é possível pintar as peças muito facilmente, mas também conseguir isolar completamente a superfície para aplicações na área alimentar, na área médica, por exemplo, e portanto estes sistemas permitem exatamente entregar às peças um elevado acabamento. Então, as soluções que temos são estas. A SLS 380 de que falámos, a máquina mais recente, as que vem de trás e que contém nelas toda a história da sintetização seletiva a laser na 3D Systems,
máquinas de grande volume, a S Pro 140 e a S Pro 230, ainda existe a S Pro 60 com volume idêntico à SLS 380, mas com a particularidade de trabalhar materiais flexíveis, TPU nomeadamente. Aqui vou falar um pouco sobre o detalhe mais importante, a inovação mais importante, não a única, mas mais importante, e aquela que é a tal capacidade de ler a temperatura, avaliar, agir para uniformizar a temperatura na camada que vai ser sinterizada, com recolha de mais de 100 mil pontos. E, portanto, o processo está a ser permanentemente monitorizado para garantir peças com a máxima qualidade e com sucesso, elevando a produtividade da máquina. Pela rapidez, pela garantia de que as peças vão sair sempre bem e com a capacidade de gerir o volume da forma mais eficaz possível, uma elevada capacidade de alinhamento ou nesting, se quiserem na expressão inglesa. E com isto nós podemos produzir peças para uma variedade enorme de aplicações. Peças finais, produtos finais, porque é nesse patamar que esta solução está. Embora tenham vindo a ser apresentados materiais para quando é necessário fazer protótipos, peças para validação rápida, que portanto têm uma performance desenhada para essa finalidade. E portanto podem-se fazer peças rapidamente para indústrias como a aeroespacial ou dispositivos médicos, materiais elastoméricos, e com a particularidade de permitir fazer peças complexas com arestas vivas e com materiais específicos que não são inflamáveis, por exemplo, mas com cargas de fibra de vidro, de alumínio, pronto, para diferentes aplicações. E nas grandes áreas temos aqui esta variedade de aplicações. Aeroespacial já tínhamos falado, área médica, de saúde, na eletrónica, nas embalagens, porque ao nível elétrico também aqui a performance é elevada, iremos a pouco e pouco falando de algumas características dos materiais, com propriedades ESD e outras que permitem a aplicação nessas áreas e também a elevada resistência à temperatura. E na área militar, as outras também falam-se aqui aquelas que serão as mais exigentes, por meio de razão inclui as outras, e também para fundição, para fazer moldes, para produzir os moldes de areia ou mesmo com materiais para fundição pelo processo de cera perdida. Portanto, aqui há algum detalhe atendendo à liberdade que esta tecnologia oferece, que é daquelas que oferece maior liberdade no sentido em que as peças não há suportes, elas são autossuportadas pelo material que está na cuba, portanto não há que remover suportes, há que limpar a peça e ela está pronta. Isto permite-nos fazer peças complexas, e um dos aspectos em que aqui a aplicação é tremenda é quando eu consigo reduzir uma assemblagem de dezenas de pequenas peças a uma peça só, com todas as vantagens que associadas a este processo. E vou introduzindo os materiais, e vou introduzindo porque de facto são cada vez mais os materiais disponíveis. A indústria exige, pede, e os materiais vão sendo disponibilizados para atender a essas necessidades. Como disse, eles, em termos de cor, tentam representar materiais diferentes, mas o material base é o mesmo, por isso a cor é comum, é possível pintar, em alguns casos mais particulares, porque as condições o exigem, eles aparecem na cor
negra, ou então dependem da carga de material que têm. Eles estão organizados nestas famílias, grosso modo, agrupado por características mecânicas ou outras. Iremos ver como é que está organizada a informação específica por material, que é importantíssima para podermos selecionar o material adequado à nossa aplicação, e essa informação é exaustiva, é bastante exaustiva. Fechar um bocadinho em relação a... Nós conseguimos fazer uma produção de cuba cheia em menos de 20 horas. Depende um pouco da estratégia definida, mas o scanner tem uma velocidade muito rápida, velocidade de scanning, e portanto a máquina é muito rápida a produzir uma cuba cheia de peças. Ainda não terminamos os materiais, apenas foi para fazer uma pequena introdução. Iremos seguindo a nossa agenda e agora falar um pouco de acessórios de pós-processamento, que assume um papel cada vez mais importante. Já tínhamos falado no MQC, o Material Quality Control, que existem duas versões, a que gera, a que pode alimentar em simultâneo automaticamente até 4 máquinas, e a que alimenta apenas uma. Portanto, a escalabilidade está aqui presente, e este elemento desempenha um papel muito importante em termos de produtividade, para libertar a máquina apenas para a sinterização, mas também para utilizar o melhor possível o material, é um custo, e portanto permitir recombinar de forma eficiente o material reciclado com o material novo, fazendo isso automaticamente, de acordo com as parametrizações introduzidas pelo operador, mas faz o processo todo automaticamente. A peça é transportada para aqui, num carrinho, sem desperdício de pó, e é aqui que é feito o pós-processamento do pó. Estes são os materiais, os equipamentos, perdão, que se destinam ao pós-processamento, a conferir propriedades extra às peças, sendo certo que elas estão prontas para serem usadas, têm todas as propriedades disponíveis no fim da impressão. Podemos querer acrescentar alguns aspectos, melhorar alguns aspectos. O mais conhecido é o acabamento superficial, e com estes equipamentos nós conseguimos, de forma manual ou completamente automática, limpar as peças, dar-lhe algum polimento com diferentes materiais, e também com esferas, por exemplo, mas também com processos químicos com vapor, que no limite pretendem, por exemplo, selar completamente a superfície, para poderem ser utilizados na indústria alimentar ou na saúde, onde não é admissível que fiquem partículas aprisionadas em cantos de mais difícil acesso. Então, o processamento por vapor, por exemplo, torna a superfície toda suave, e impede que existam orifícios mais escondidos. Garante que isso não acontece. E estas soluções são escaláveis, conforme as necessidades justifiquem, pode-se ir aumentando a resposta, e também podemos pintar as peças com diferentes processos, mas também é um processo há muito desenvolvido pela 3D Systems, com inclusivamente produtos específicos para o permitir fazer, mas isso existe em todas as tecnologias, a possibilidade de pintar as peças, apresentando um resultado final ótimo. Aqui apenas uma breve mostragem de algumas características
da produtividade destas soluções, mas que de facto complementam muito bem o workflow desta tecnologia para produtos de ainda maior ou de mais elevada performance. Dito isto, iremos falar um pouco mais então dos materiais disponíveis que já tínhamos aqui visto. Eles têm performances elevadíssimas, características muito bem definidas, sempre tendo em vista aplicações cada vez mais exigentes. Temos várias formas de analisar os materiais, existe documentação vasta organizada de diferente forma, começando por uma forma mais genérica, por aplicação, por material de base, nylon 11, nylon 12 ou PX, ou por cor. Esta informação é depois sintetizada em tabelas que nos ajudam, aqui neste caso de forma qualitativa, a perceber o desempenho dos materiais nestes aspectos aqui na primeira coluna, para uma mais rápida aproximação ao material selecionado, com as características, mas também depois onde estes materiais encaixam, em que aplicações é que eles encaixam melhor. Depois de selecionado o material, podemos fazer uma análise mais fina, em que vamos ver mais em detalhe o comportamento dos materiais e as características mais específicas. E eu não vos vou amassar com as tabelas todas, embora seja importante perceber quais os comportamentos e as características dos materiais, mas também como é que aqui se chega, porque de facto o que se pretende é, com todo o rigor, garantir que as peças vão ter estes comportamentos, mostrar estas características sempre, uma vez e outra, e não só assim. Por exemplo, características relativas às propriedades isotrópicas, a forma como os testes foram feitos e com peças produzidas nas mais variadas direções e posições e que mostraram de facto garantir que estas propriedades estão lá. Como disse, eu não estou a mostrar tudo, mas há aspectos que de facto são muito importantes. Este é um tema de que já falámos várias vezes, já falámos na Figure 4, já falámos no SLA e mais uma vez no SLS confirma-se e está aqui destacado uma parte e que tem a ver com a estabilidade das peças, o facto de manterem as suas propriedades ao longo deste tempo todo, como podem ver, três aspectos diferentes, em que as propriedades se mantêm em interior até cerca de 8 anos. Portanto, produtos finais para serem aplicados onde as peças habitualmente injetadas ou outras são aplicadas, nós aqui podemos obter peças com as mesmas características e aplicá-las exatamente nos mesmos locais, peças, usar para as mesmas aplicações estas peças aqui, porque de facto se garante que as propriedades são idênticas e se mantêm, não havendo que ter dúvidas quanto à aplicação destas tecnologias nas aplicações já referidas atrás. Um aspecto muito importante, quando nós sabemos que utilizamos cada vez mais produtos desenvolvidos em laboratório e, portanto, perceber como é que estas peças se comportam em contacto com diversos químicos,
é de extrema importância. Mais uma vez, à direita podem ver ali a indicação de alguns dos químicos que para cuja compatibilidade os materiais, neste caso concreto, o Duraform PAX, foi testado e se verifica ser perfeitamente compatível. Também, em termos de biocompatibilidade, existem testes feitos, porque utiliza-se esta tecnologia também na área da saúde já com uma aplicação bastante vasta. Portanto, apresentamos a solução, alguns dos seus melhoramentos que contribuem para garantir produtividade e elevada performance, que só se conseguem com materiais muito desenvolvidos, mas isto tudo funciona porque o software tem um elevado desempenho, valida as peças, prepara o trabalho, controla o processo de forma muito fiável e portanto, tem um papel fundamental neste workflow. Vou ser breve porque já falámos disto várias vezes, mas nunca faz sempre sentido falar, porque o 3D Sprint, por exemplo, para quem tem essas máquinas, é atualizado 2, 3 vezes por ano. Quem o usa é simplesmente convidado a instalar a nova versão e utilizar, e aquilo que nós nos apercebemos é que a performance sobe muito por cada atualização. Neste caso particular, esta solução tem associado as duas licenças, eventualmente podem funcionar em rede, por exemplo, e o que é que faz? Avalia a printabilidade da construção que nós preparamos, permite fazer medições, encher a cuba, não é? O volume disponível, de acordo com vários critérios de qualidade, de quantidade, enfim. E se faltar, no fim, acrescentar alguma informação, identificar a peça, é perfeitamente possível no 3D Sprint incluir texto ou textura de forma muito eficiente. Se a peça é muito grande, dividi-la com criação automática de suportes, de encaixes, perdão, tornar a peça oca, se for caso disso, com criação de furos para podermos retirar o material. Ele faz análise da malha, ele consegue analisar o STL e detectar uma série de problemas e resolvê-los também, de forma muito eficaz. Se de facto os erros forem demasiado graves, então ele diz isso mesmo, que são erros fatais, e aí temos que voltar ao bocado perceber o que é que aconteceu. Depois dá-nos informação estatística do tempo, do material necessário, do tempo que vai demorar o trabalho, e envia para a fila de trabalhos e gera a informação toda do processo. Também no telemóvel podemos acompanhar essa informação. Como disse, aqui não falo, mas o 3D Expert que aparece ali também funciona para o SLS, com um conjunto de ferramentas de nível mais elevado, nomeadamente CAD, para outro tipo de intervenção, se for necessário. O 3D Expert é parametrizável para outras máquinas. É possível parametrizar este software para máquinas de fabrico aditivo de outros fabricantes. E depois uma plataforma que gera todo o chão de fábrica. Tudo o que se passa com as máquinas, a plataforma da Octon consegue gerir, e aí a importância é poder ter uma visão integrada online, com a inclusão de tudo que é intervenções planeadas, monitoramento daquilo que está a acontecer, e com entrega de relatórios, mas também permitir
até praticamente ao instante anterior ao arranque da máquina, se houver volume disponível, se entrar alguma peça para produção, ele consegue rapidamente, com as ferramentas, com a capacidade que tem de fazer o alinhamento, a gestão do espaço, do volume, colocar as peças e aproveitar aquele print job, rentabilizando ainda mais a máquina. Quanto à história da aplicação do SLS, posso-vos dizer que em Portugal há várias máquinas destas já, de diferentes gerações, que comprovam a performance desta solução. As aplicações são mais que muitas. Eu fiz aqui uma captura muito simples para vocês perceberem a quantidade de casos que existem disponíveis para poderem ser consultados. E ali o que tem são as áreas em que se agruparam estes casos de estudo, a quantidade dos casos que estão disponíveis. É só perguntarem-nos e nós fazemos chegar ou os damos a encontrar, como indicar-vos como chegam lá. Situações muito concretas, bem conhecidas de aplicação destas tecnologias. E 3 exemplos de aplicações em áreas diferentes, porque de facto nas próteses e ortóteses é um campo de aplicação, porque por razões óbvias é possível produzir peças personalizadas, nós somos todos diferentes uns dos outros, e se pudermos ter algo que é perfeitamente ajustado à nossa geometria, ao nosso corpo, tiraremos claros benefícios disso, com uma mais rápida e melhor recuperação na indústria automóvel, enfim, automóvel, na aviação, na aeroespacial, são áreas que e porquê? Porque a resistência que as peças oferecem permitem usar nestas aplicações. A Fórmula 1 essa já usa há mesmo muito tempo esta tecnologia para dar resposta às crescentes necessidades de performance e para se ajustarem aos novos circuitos ou às alterações de circuitos e produzir peças que se verificaram em termos aerodinâmicos serem necessárias para e nas ferramentas, nas mais diversas ferramentas também, uma aplicação por excelência. Nós aqui não temos que considerar o tempo de setup de uma CNC, temos o fecheiro e praticamente é colocar em produção e no fim ele está pronto a usar para garras, gabaris, suportes, enfim, uma variedade muito grande de aplicações. Aqui era isto que eu tinha para partilhar em relação a esta tecnologia, para confirmar mais uma vez que está mais do que pronta para ser utilizada em produtos finais, para produção, porque podemos personalizar todas as peças, produzir a maior variedade possível de peças num trabalho só para diferentes aplicações, uma versatilidade óbvia, mas com performance cada vez mais alta e é neste patamar que esta tecnologia está, digamos que está madura e pronta para ser aproveitada para os melhores resultados possíveis. E aliada à engenharia inversa, então, aqui o campo de aplicação ainda aumenta mais, porque nós conseguimos redesenhar, adaptar, refazer aquilo que é preciso com recurso à engenharia inversa e de seguida produzir nesta tecnologia. Espero que tenha conseguido trazer alguma coisa de novo. Ficamos à disposição para qualquer questão, consultem-nos
acompanhem-nos nas redes sociais e agradeço a todos aqueles que já o fazem. O feedback tem sido muito positivo.